Bem-vindos ao Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Olá, eu sou Laurinda Queiroz e este é o canal Toda a Verdade. O vídeo de hoje ele é de utilidade pública e é para preservar as almas de males maiores do que aqueles que já têm acontecido no meio da comunidade religiosa da Congregação Cristã, seja no Brasil e recentemente até mesmo aqui em Portugal já começou a acontecer casos, ou pelo menos um caso para já, em que as consequências são de lamentar. Pois bem, eu estou a falar daquela pessoa que há uns tempos atrás eu fiz referência ao alertar a esposa de um irmão do ministério que tivesse cuidado com o seu marido, pois esta predadora sexual já causou vítimas. E as vítimas não é a presa que caiu na sua teia, não. As vítimas são a família que está ao seu redor desta presa e que sofreu abalos e que sofrem abalos assim inesperados. Sim, eu vou falar desta predadora sexual, desta psicopata, desta tarada sexual que tem vindo com um espírito maquiavélico a destruir todos aqueles que são enfeitiçados pelo seu encanto maligno e que infelizmente tem atingido pessoas do ministério, anciães, cooperadores e tudo que vier à rede é peixe. Sim, eu chamei psicopata e posso a considerar psicopata. Mas, entretanto, eu quero aqui chamar a atenção de todo o ministério da Congregação Cristã no Brasil, a cúpula, e todos aqueles que estão no Brasil, que têm ministério e que tiveram conhecimento de há uns anos atrás de uma situação muito idêntica ou com números mais alargados em relação às presas que esta tarada sexual conseguiu colocar como objetivo. E por que razão chamo a atenção dos senhores da cúpula do Brás? Porque eu sei que têm informações sobre esta psicopata do sexo, têm informações sobre o que ela já destruiu aí no Brasil, conforme também o Ministério daqui de Portugal, que tem conhecimento porque lhe enviaram uma carta a alertar para a situação que ocorreu aqui em Portugal. Pois bem, não é meu hábito eu pedir que partilhem os vídeos, mas este eu vos peço, por favor, partilhem com o maior número de pessoas, de irmãos de ministério, para que chegue até ao conhecimento de todos o que anda a acontecer aqui em Portugal, mais propriamente em Lisboa, mas nos dias de hoje já se podem movimentar e hoje estão em Lisboa, amanhã até podem estar em França ou em Inglaterra. Portanto, toda a comunidade da Europa que esteja atenta e que entre si procurem saber quem é esta psicopata, esta tarada sexual, que juntamente com o seu marido, que colabora nestas fantasias, eu até tenho que ter cuidado nas palavras para não ferir a suscetibilidade de quem está a escutar-me. Pois bem, eu vou ter que vos contar um pouco da história do que aconteceu há uns anos atrás no Brasil, para que possam entender, e o Ministério que tem a responsabilidade de que erraram, mas aprender com o erro e não permitir que aconteçam mais desgraças destas conforme aconteceram. E infelizmente se perdeu uma família, se perdeu um membro da congregação, mesmo que haja outras explicações, outras razões, isso são desculpas de mau pagador.
como eu costumo dizer. Mas vamos então entrar no assunto e, por favor, senhores do Ministério responsáveis por esta instituição, quero vos dizer que falharam porque não cuidaram das ovelhas. Deixasteis que o lobo, um predador, e neste caso uma predadora, entrasse no meio do rebanho e matasse, ferisse todos aqueles que, por capricho, querem ter troféus na sua mão e dizer: consegui, e tenho na minha mão e faço o que eu quiser. Este vídeo é extremamente importante e aquilo que eu vou falar, eu tenho as provas comigo. Tive que pedir no Brasil, após ter recebido a carta que foi enviada a várias igrejas aqui em Portugal. Mas eu vou ler essa carta que foi enviada ao Ministério de Portugal e depois vou, através disso, vos explicar o conteúdo deste assunto. Eu vou procurar ser mais tranquila, ter cuidado nas minhas palavras, porque a minha vontade, sinceramente, era desmascarar este casal e principalmente esta psicopata que está no meio do povo de Deus, no meio da congregação e que se faz de uma ovelha e é uma cobra. Já nem digo lobo, mas uma cobra. Pois bem, vamos então passar à leitura dessa carta. Esta carta foi enviada não só para o Bom Jardim, Congregação Cristã em Portugal, na Rua do Bom Jardim, mas a muitas igrejas para que fossem alertados. E nesta carta chegou a ir também a fotografia do dito casal, da dita cuja psicopata tarada sexual, porque não se pode chamar... E até digo uma coisa, estas palavras até são muito suaves, porque merecia que chamasse outra coisa. Pois bem, vamos lá. Diz o seguinte: aos irmãos do Ministério, a paz de Deus, envio uma fotografia de duas pessoas que se fazem de espirituais, íntegras e de caráter, mas infelizmente estão em Portugal com um único propósito: destruir famílias e irmãos com ministério. A senhora é uma predadora, mentirosa, vitimista e sedutora. O marido ajuda a formar a teia para que a vítima seja apanhada. Eu quero aqui já pedir desculpa e retificar, eu própria retificar e dizer: não é vítima, não. É uma presa. Vítima são as pessoas que estão à volta e que sofreram pela inconsequência, pela insensibilidade ou de estar a vigiar para que não caísse nessa teia. Portanto, eu depois vou desenvolver a razão de eu falar isto. Telefonem ao irmão Wilson, ancião, que vos confirmará quem são, assim como o Brás. Por favor, zelem pelas almas. Por favor, zelem pelas almas que Deus vos confiou e não deixem que o diabo continue a enganar os sinceros e puros do coração. Deus abençoe a todos. Após ter recebido esta carta, me enviaram, não foi a pessoa que escreveu, não foi a pessoa que enviou, que falou comigo, não. Outras pessoas, porque receberam e chamaram-me a atenção disto e me pediram: Irmã Laurinda, consegue obter alguma informação sobre esta situação lá no Brás, mesmo no Brasil? E assim o fiz e fui investigar. Mas investiguei para uma boa causa. Não investiguei para fazer processos ou para fazer calar quem fala a verdade, conforme agora os senhores do Brás estão a querer fazer
intimidar mesmo o povo a não conversar com aqueles que falam a verdade. E estão agora a intimidar, dizendo que vão fazer processos. Desde já eu quero dizer que eu fico aqui à vossa espera que me façam processos. Fico aqui a aguardar. Por favor, façam-me também processos, que depois eu irei apresentar as provas que tenho comigo, que estão nas mãos dos meus advogados. Mas, voltando a este assunto, assim o fiz. E para meu espanto, o que eu obtive é impressionante, e as provas que eu tenho, desde e-mails, desde fotos, nudes, que esta senhora, eu nem lhe posso chamar senhora, porque de senhora não tem nada, mas esta sujeita, esta infeliz, enviou para alguns irmãos do ministério, anciães e cooperadores, e há áudios. O Brás tem todas essas provas. Tem. Eu não estou a mentir. Eu não estou a mentir. Vocês sabem perfeitamente que têm essas provas, e agora eu vou contar o que é que aconteceu há uns anos atrás e que ainda foi na época do ancião presidente Jorge Cury. Sim. Jorge Cury retirou a liberdade, afastou o filho de um dos anciães que era presidente no setor de Osasco, naquela região de Osasco. E na época foi um caso muito horrível e que foi chato, foi escandaloso, e que o filho desse ancião, um dos filhos, se envolveu com esta predadora sexual e que na altura ela estava casada com outra pessoa, que era crente. Não sei se ainda é ou não, porque não tenho informações, aliás, nem quis ter informações, nem mexer com o ex-marido desta sujeita. A verdade é que, quando vim a ter conhecimento, quando me foram entregues as provas do caso que se passou na época, mais ou menos 2008, andou por aí, os e-mails são dessa data, em que realmente ficou envolvido o filho desse ancião, já bem antigo, na congregação cristã no Brasil e que fazia parte também do Brás, e que ele já faleceu há cerca de 2 anos, e quem fez o funeral foi o Marcola. Quero-vos dizer que tudo isto chocou uma comunidade. Chocou. Chocou uma comunidade, foi abafado, tiveram receio que até mesmo isto viesse a ser dado a conhecer aos críticos da época. Foi tudo abafado e a grande preocupação era: estejam tranquilos, a Irmandade já está a par da situação, mas nós vamos tentar abafar, e para já não foi nada falado nas redes sociais, na internet. A grande preocupação era essa. E se esqueceram das almas feridas, magoadas, desiludidas. Esta sujeita continuou a fazer o que bem quis, porque ela é filha de um ancião. Não quero aqui machucar a parte familiar do pai por ser ancião, mas que também errou e erra a não desmascarar a filha que tem. Esta sujeita, ela é conhecida na zona de quilómetro 18, Jandira, por aquela zona ali, ela é conhecida como a serpente de Satanás. E até mesmo no Brás ela é conhecida por esse nome. Por isso, vós bem sabeis de quem é que eu estou a falar. Sim, desta serpente do Satanás. Porque eu até digo uma coisa, eu acho que nem mesmo o Satanás tem uma mente tão perversa. Desculpem, nós sabemos que ele tem, não é? E que tem os seus anjos. Mas digo-te, é tão maquiavélica, tão diabólica. E só se apercebe alguém quando lê os e-mails que eram enviados
para estas presas, para caírem na teia. E-mails badalhocos, nojentos, nada dignos de quem é cristão e de quem frequenta uma instituição religiosa. E, quero já dizer, tudo isto não acontece só na congregação cristã. Infelizmente acontece em outras igrejas. Mas isto aconteceu na congregação cristã, na qual eu fiz parte durante muitos anos da minha vida, cerca de 50 anos. E ao saber que há almas que estão desprotegidas, porque vós, senhores da cúpula, vos esquecestes de algo fundamental, de prevenir, de alertar as pessoas que estão à vossa responsabilidade. Estas almas, como diz aqui a carta que foi enviada, por favor, zelem pelas almas que Deus vos confiou. Por favor, isto não é por favor. Vocês estão a fazer algo que Deus vos confiou e que estáis a descredibilizar a confiança que Deus colocou na vossa mão. E isto já não é a primeira vez que acontece, a verdade é essa. Aconteceu aí no Brasil com vários irmãos de ministério em que esta predadora, esta tarada sexual, esta psicopata, só tem o prazer de destruir. E vós, que tantas reuniões fazeis, tantas viagens fazem, enviam para aqui sempre o ancião 007, que constantemente está aqui na Europa. E esse ancião não foi capaz, das reuniões que há gerais de ensinamento, de alertar, irmãos, vamos ter atenção. Não precisavam de falar nomes, mas de alertar, irmãos, aconteceu um caso no Brasil, assim, desta forma. Por favor, estejam atentos, não cedam à tentação, preservem a vossa família, amem a vossa família. Se alguma coisa não estiver bem, sejam sinceros com as vossas esposas. Não encubram nada às vossas esposas. Não permitam que o diabo destrua a vossa vida, tanto espiritual com o vosso ministério, como até com a vossa vida familiar. Há famílias destruídas. Em Portugal há uma família que está destruída por culpa vossa, por vossa falta de responsabilidade. Fosteis irresponsáveis de não alertar. De não alertar. Senhores do Brás, a informação que eu tenho e que ainda está para chegar muito mais, as provas que eu tenho, vós também as tendes aí convosco. Foi-vos dado. Por isso o ancião da época, Jorge Cury, afastou. Cláudio Marsola quis dar novamente o ministério, mas não o permitiram que este filho, que este ancião, filho de um outro ancião bem antigo da instituição aí do Brás, lhe fosse dado novamente a liberdade. E digo uma coisa, realmente não podem dar, não. Mas é de lamentar que tudo isto continua a acontecer, tendes conhecimento, sabeis. Aqui em Portugal o Ministério tem conhecimento. E o que é que fez? Digam-me, por favor, o que é que fizeram? Alertaram a Irmandade? Não é preciso muita coisa. Dizer, Irmandade, há um casal que já fez os seus estragos. E para que não haja mais estragos, por favor, Irmandade, esteja atento. A Irmandade esteja atenta. E avisarem os irmãos do ministério. Porque esta predadora sexual, esta tarada, esta TS, que é assim, é uma TS, ela já conseguiu destruir uma família, já está com os olhos postos com um outro irmão do ministério.
Mas antes deste irmão, ela já tentou com outros irmãos. A falha foi vossa? Foi. Principalmente da pessoa que não perguntou pela carta de apresentação, em que é dado para quem vem para a Europa, vem mesmo para viver, tem que vir com uma carta. E eu tenho conhecimento que há 2 tipos de carta de recomendação. Há uma em que tem um espaço em que diz que é de bom testemunho. E há outra carta de recomendação que não diz essa parte. Há um código que é utilizado entre o ministério com esse objetivo. E para chamar a atenção daqueles irmãos do ministério, calma, não venha aqui nesta parte a dizer que é uma carta que não diz que é de bom testemunho, vamos ter cautela, vamos entrar em contacto. Mas não. Tendo sido alertados para não darem liberdade a quem quer que seja sem carta. Vejam o que é que aconteceu. Deram total liberdade. Porque era conhecida? Mesmo que ela fosse conhecida, fosse de quem fosse. As regras são para se cumprir. Portanto, a culpa, ela recai sobre quem permitiu que este casal, que ela está casada a 2ª vez, mas este atual marido é outro conivente com esta situação que ela faz, deve ter algum fetiche. Desculpem que eu estou indignada, estou enojada, estou revoltada, estou triste. Triste com toda esta situação que veio abalar as famílias, abalar os amigos, aqueles que não amam este tipo de situação. É incrível como afeta. E a verdade é que este casal, eles não praticam a parte cristã, não. São lobos devoradores no meio das ovelhas do povo de Deus. E os pastores, que são o ministério, não têm zelado pelo povo. Quem é o zelador, seja de um rebanho, seja do que for, que permite que o lobo entre e destrua as suas ovelhas? Qual é a pessoa que sabe que aquele que é ladrão permite que entre, roube, destrua, só para seu belo prazer? Quero aqui também dizer que a culpa não é só dela nem do seu marido. Não. A culpa é daqueles que não vigiaram, que se acham seguros de si mesmo, inteligentes. Não, calma. E se deixam apanhar com a maior das facilidades. As presas? Claro que são também culpadas, gostaram daquilo que leram. Foi atrativo, foi diferente. Aquilo que não fazem com as suas esposas, viram ali se calhar uma hipótese de realizar uns sonhos. E quero aqui dizer que nem só quem comete o ato sexual adultera. Eu não sei se houve ou não algum contacto físico. Lá no Brasil, segundo o que chegou até ao meu conhecimento, parece que sim. Mas aqui em Portugal eu não sei. Mas se houve ou não, isso não interessa. A partir do momento que a parte conjugal, a parte dele, gosta de receber aqueles e-mails, aquelas mensagens, aquelas fotos, aqueles nudes,
Eu tenho essas fotos comigo. Eu tenho. Já está a cometer adultério. Já está a traiçoar o seu cônjuge. E isto é de lamentar. Porque muitas das vezes relacionamentos de muitos anos em que foram construídos numa base cristã, numa base de confiança, de solidariedade, de estarem em todos os momentos. Depois a outra parte argumenta de que pararam no tempo, a congregação não é aquilo que se fala, não tem amor. Quando uma pessoa diz que a instituição não tem amor, mesmo até que eu possa aceitar que muitos, infelizmente, não têm amor, e este ministério, o que está a provar é isso, que não tem amor às ovelhas que estão ao seu cuidado. Mas isso não é desculpa para quem agora caiu na teia desta psicopata dizer que perdeu algum tempo e que quer agora viver o tempo, que desconhecia, quer conhecer novas coisas e que não é preciso muito para se ser feliz. Pois não é preciso muito. Uma relação, ela é construída na base da confiança, da sinceridade, da transparência. E quando um dos cônjuges não está bem, ser sincero para com o outro e não ferir de uma forma atroz. Porque além de enganar, é o caso de negar que enganou ou que a traiçoou. E aquilo que eu já disse, nem sempre traição significa que vai no ato da relação sexual íntima. Desculpem, mas este vídeo tem que ser assim desta forma. Eu não posso evitar tanto as palavras. Eu estou a evitar e estou-me a conter. Acreditem que me estou a conter de ter a maior calma para falar deste assunto. Porque eu estou revoltada. Porque esta pessoa que caiu na teia magoou pessoas que não mereciam ser magoadas. Há mulheres que têm muitos defeitos e que até nem sei como é que eles, homens, estão casados com elas. Mas neste caso, esta pessoa, este homem que caiu na teia desta vigarista, desta tarada sexual, destruiu anos de construção. Por momentos de quê? De prazer, de excitação. Eu lamento. Porque se a pessoa quer conhecer outras coisas, a verdade é uma. É chegar perto da pessoa e dizer, olha, já não dá mais. Eu vou desistir de tudo, eu quero seguir a minha vida, quero conhecer outras coisas. Se tu quiseres acompanhar-me, tudo bem. Se não quiseres, então cada um de nós vai para o seu lado. Agora, inventar desculpas esfarrapadas é enganar-se a si próprio. Porque daqui a uns dias, quando precisar, vamos ver quem é que o vai acudir. Mas tanto a este homem que até entregou o ministério, preferiu entregar do que lhe tirarem. Porque o orgulho, não é? Eu sei, eu imagino como possa ser. Mas eu quero dizer o seguinte, apesar de tudo, não quero aqui de uma maneira ser juiz, não. Estou a dar a minha opinião do que eu penso, do que eu acho no meio disto tudo. E quero também dizer que a sua atitude como homem que era responsável numa igreja que tinha ministério e que achou por bem, como consciência, se é que tem consciência, não é? Porque não teve consciência ao saber que estava a magoar aqueles que estiveram sempre ao seu lado. Sempre. Aí não teve consciência. Mas isto sou eu, a Laurinda.
portuguesa com mau feitio. Mas eu quero aqui perguntar uma coisa. É este homem que entregou o ministério. Lembrou-se, por acaso, do que ia causar ao povo, a desilusão de muitos que o admiravam e até se diziam assim: olha, este homem tem uma postura, tem uma vida linda, maravilhosa, tem uma família maravilhosa. Não me venha dizer o seguinte: pois, eu não posso pensar só nos outros, eu também tenho que pensar em mim. Bela postura de homem. Já não estou a falar de homem de Deus, mas de homem, com caráter. Esse tipo de pensamento deixa-me um bocadinho a desejar. Desculpem, mas eu também não posso só culpar esta vigarista, esta TS, dela ser uma atriz porno. Porque é o que ela é. Não tem outro atributo. Desculpem, me perdoem, por favor, me perdoem, mas o nível é tão baixo, tão ordinário, nos e-mails que ela escreve, que só entra nessa teia quem é ordinário. É igual a ela. Desculpem. A verdade é esta. Só entra nessa teia quem não tem temor de Deus, quem não tem os atributos, nem precisa de ser da congregação, ou ser um homem, ou ter cargo. Só entra nisso homens de um nível muito baixo, muito ordinário. Esta é a minha opinião. E está dada. E não volto atrás. Eu lamento pela família, pela desilusão que recebeu. Lamento pelas famílias anteriores que também já aconteceram no Brasil. E por isso este vídeo está aqui para alertar às irmãs, à Irmandade, ao povo da congregação cristã aqui em Portugal. Estejam atentos, porque aqui em Portugal existe esta serpente satânica que está cá com o intuito de destruir. É apenas destruir. Se ainda dissesse assim, pronto, houve qualquer coisa, se envolveu, ambas as partes, os seus cônjuges se separaram, mas não, o objetivo não é esse, não. O objetivo aqui é mesmo destruir. É uma pessoa má. Eu queria ter aqui um atributo, eu queria dizer, mas eu não posso dizer. E só quero dizer a este homem que entregou o ministério, que soubesse a desilusão que causou a tantos, porque durante tantos anos foi então hipócrita. Fingiu ser uma pessoa que não era. Que desilusão. Mas digo uma coisa, a sua família está a ser ajudada com muitas orações mesmo, para que Deus levante a mulher que esteve ao seu lado, a mulher valente, que sempre honrou e que sempre se sacrificou, porque tinha o marido com ministério e não queria causar qualquer desconforto, não ser a causadora de algo menos agradável. Quero aqui alertar toda a querida Irmandade, a todos, que estejam atentos, porque esta vagabunda, esta predadora sexual, esta TS, ela é tradutora de língua gestual. Ela costuma se sentar assim nos bancos da frente, perto do órgão. O seu marido é músico. E agora, porque isto está a ser divulgado, o marido não toca. Não sei se foi porque não trouxe carta de recomendação ou então se foi
por outra questão. A verdade é que não deram nenhuma explicação à Irmandade. Não deram. Não deram. E por isso mesmo estejam atentos, porque ela é uma pessoa que gosta de dar show na igreja. Canta alto, até canta nos hinos de silêncio ou nos hinos de encerramento, manifesta em linguagem. Portanto, Irmandade de Lisboa, arredores, estejam atentos. Irmandade daqui do Norte, povo do Norte, irmãos do Ministério do Norte, estejam atentos a este perfil. E se caso quiserem saber, perguntem ao Ministério da Congregação do Bom Jardim, ao Ministério da Congregação do Bom Jardim, não. Perguntem ao Ministério que se reúne às segundas-feiras quem é esta dita cuja que está com um espírito maligno. Façam alguma coisa. Zelem pelas ovelhas. Foi aqui pedido. Ou será que vocês rasgaram esta carta? De que é que estáis à espera? De que haja mais famílias destruídas? Mais almas a chorar? A precisar de apoio psicológico? Porque uma sujeita que veio do Brasil e que até mesmo a Irmandade Brasileira se sente envergonhada por esta mesma pessoa fazer parte de uma comunidade e de estar sentado ao lado, juntamente com o povo. E vão-me dizer assim, mas Laurinda, Deus pode perdoar. Pode. Se houver arrependimento da pessoa em causa, Deus pode perdoar, sim. Mas, minha senhora, se isso acontecer, se for sincero do coração, tanto a senhora como o seu marido, façam um favor. Sentem-se nos últimos bancos, caladinhos, sem dar um pio. Se querem ir congregar, façam isso. Não deem um show. Não se faça de coitadinha. Não diga que está doente. Não. Mas se está doente, então procure um psicólogo ou um psiquiatra. Porque eu acho que vai precisar de internamento para tratar dessa loucura. Loucura de destruir. Porque a senhora é uma badalhoca na linguagem que utiliza, na escrita que utiliza para com os homens. É uma badalhoca. E mais impressionante é que estes homens gostam de ler estas badalhoquices. Eu sei e vou. Não pense que eu que não tenho acesso aos e-mails que enviou ao filho daquele ancião que já faleceu. Eu lamento ter que voltar a isto, mas eu vou dizer o seguinte. No e-mail, o nome que utiliza, ou que utilizava para entrar em contato com ele, para que, na época, o seu marido não tivesse conhecimento com quem estava a falar, esse ancião lhe dava o nome de Joyce Cardoso. Joyce Cardoso. É. Joyce Cardoso. E quero aqui enviar um alerta ao Ministério dos Mais Velhos, responsáveis daqui da Congregação Cristã em Portugal. Eu quero-vos dizer o seguinte, tenham atenção a quem dão responsabilidades de tratar assuntos muito sérios que estão a acontecer aqui em Portugal. Vocês sabem que eu tenho tido o bom senso e a consideração, mesmo para com alguns irmãos, de não expor certos e determinados assuntos. Mas este eu não podia deixar de o fazer, não. Porque vós estáis de braços cruzados. Porque se permitis que um ancião
também veja meninas mais despidas do que vestidas, e continua a exercer o ministério, continua a ir tratar de assuntos sérios, isto quer dizer muito de vós. Quer dizer muito de vós. Inclusive, este mesmo ancião que gosta de ver as meninas mais despidas do que vestidas, esteve para pedir a esta mesma TS, a esta desavergonhada, a esta badalhoca, porque é uma badalhoca, mentalmente ela é uma badalhoca. Não digam assim, a Laura ainda está muito alterada, porque se vocês lessem os e-mails que eu li, eu fui vomitar. Acredita que eu fui vomitar. Mas este ancião que gosta de ver as meninas mais despidas que vestidas, até queria que esta mesma badalhoca fosse fazer tradução de língua gestual numa igreja, determinada igreja. Só que, como ela dá muito show-off, é muito provocante, é muito sensual, imaginem, se no culto ela já é assim, que já dá nas vistas, inclusive até houve um ancião em Lisboa que ao ver esta sujeita, esta badalhoca, a querer filmar o culto, o ancião disse logo para não o fazer. Ainda bem. Como veem, eu estou bem informada. Estou bem informada. Estou tão bem informada que até mesmo eu sei quais são os planos desta sujeita. E acreditem que as informações que eu tive foram do Brasil. Foram do Brasil. É impressionante que no Brasil sabem, e quando tiveram conhecimento quem era, colocaram as mãos à cabeça e disseram, irmã Laurinda, tem que fazer alguma coisa. Irmã Laurinda, não se cale, não permita, porque ela causou tanto transtorno, até mesmo ao próprio ex-marido. O ex-marido esteve noites sem dormir. Isto não é fácil, fazer vídeos, não é fácil procurar saber onde está a verdade. O trabalho que eu tive, porque é que vós, senhores aqui da cúpula de Portugal, e aqui mesmo na Europa, estejam atentos, porque é que vocês não procuram saber? Se algo chega até vós, porque chega, vós tiveram conhecimento que houve aqui um irmão em Portugal, da zona de Lisboa, que entregou o ministério, foi falado, houve, olha, foi fulano, porque houve um espanto. Houve um espanto por causa da família que era uma família considerada, estimada. Me pediram, irmã Laurinda, por favor, divulgue isto, irmã. Não seja conivente, não coloque a cabeça na areia. Eu disse, não vou colocar a cabeça na areia. Não vou fazer aquilo que os senhores do Brás e os senhores daqui da Europa e principalmente de Portugal estão a fazer, que é colocar a cabeça na areia, a permitir que uma vagabunda do sexo esteja a destruir uma comunidade, esteja a destruir uma irmandade. E olhem, que eu trabalhei num comércio e lidei com muitas prostitutas. E digo uma coisa, as prostitutas têm mais dignidade do que esta badalhoca que se senta nos bancos da congregação, que canta com uma voz para abafar os outros, que manifesta línguas. Acreditem que ainda hoje eu tenho respeito por essas mulheres com quem eu tive que lidar no comércio onde eu trabalhei. Há mulheres de prostitutas que merecem o meu respeito, mas esta vagabunda
não merece nada. Nada. Só se realmente ela se humilhar, ela e o marido atual se humilhar perante Deus e reconhecerem que erraram, baterem com a mão no peito e dizerem: meu Deus, me perdoa, e ficarem muito sossegados. Irmãos daqui da Europa, de ministério, querem saber quem é? Perguntem ao ministério dos mais velhos aqui em Portugal. Se o ministério de Portugal não tiver esta carta, porque vós sois muito prepotentes, arrogantes, não vem assinada, mas eu sei perfeitamente que vocês leem, mesmo que não venha assinada. Há uma coisa que eu vos quero dizer: se querem saber, contactem-me. E quero dizer uma coisa: há um processo desta sujeita que está na internet. As pessoas que sabem quem é, por as informações que eu já estou a dar, vocês vão lá. Se quiserem, entrem em contacto comigo, que eu forneço-vos o número do processo. Aí tem os nomes dos envolvidos. Tem o nome dos envolvidos, de muitos envolvidos. E tem o nome dela. Tem, sim, senhora. Por isso, eu digo, lamento profundamente. Lamento que de tantas viagens, Sr. Ancião 007, onde está a sua responsabilidade? O senhor que faz parte da cúpula da presidência e que devia ser o primeiro a tratar do assunto, de expor este assunto, de alertar os irmãos. Mas não, a sua grande preocupação é que ninguém veja a internet. Então façam alguma coisa. Façam alguma utilidade pública e alguma utilidade aí na vossa comunidade. Façam alguma coisa. Não queiram que seja aqui, a Laurinda ou outro qualquer que venha fazer algo em benefício de almas que pedem: por favor, zelem pelas ovelhas. Por favor. Não tem que ser por favor. É um dever deles zelar pelas ovelhas e estar atento quando alguém vem para matar, destruir, arrasar. Porque é o que esta serpente do Satanás. Conhece ou não conhece, Sr. Ancião 007? Conhece ou não conhece? Conhece. Tantas viagens fazem, tantas reuniões fazem e não são capazes de fazer algo que seja útil e para a proteção e benefício da obra da congregação cristã, seja em Portugal como a nível mundial. Chegou até mim de que esta sujeita, outra coisa grave, se for verdade, outra coisa grave, que esta sujeita conduz sem carta de condução aqui em Portugal e que não está legal, está agregado ao seu atual marido. Eu não sei. O CEF já fez investigações há um ano atrás, onde foi envolvido o diácono do Alto do Pina. Até mesmo esse continua a exercer no ministério. Realmente, das duas uma, ou vós tendes o rabo trilhado, o rabo preso, e não podeis fazer nada a esta vagabunda, tendes alguma coisa que ela sabe e que não podeis fazer nada. Será que também ela envia e-mails para vós? Eu estou a perguntar, não estou a afirmar. Será que também ela entra em contacto com alguns irmãos do Ministério do Brás? Com alguém da chefia alta? E claro, não podem tocar, porque é impossível. Porque não é pelo pai dela ser ancião, já com uma certa idade, que vós tendes o cuidado. Porque tivestes o cuidado foi de não
haver o escândalo por causa da congregação. A mesma coisa que fizestes com o predador sexual de menores, mas aqui é de menores, em que vós escondestes durante anos, em que a própria família sabia e escondeu, em que vós continuais a proteger os bandidos, os ladrões, os assassinos de almas, aqueles que denigrem a imagem de uma instituição. Sois culpados. Deus vai-vos pedir contas, porque não zelasteis por estas ovelhas. Há uma comunidade de irmandade que está abalada. Que está abalada não a sua fé em Deus, não, mas aquela confiança de que ainda há homens de Deus, essa confiança ela está abalada. Vocês estão, ou vós estáis descredibilizados perante o povo, porque continuais calados, a permitir. E quero lhe dizer assim, Sr. Ancião Wilson, que este assunto vai ser falado sempre que for necessário. Enquanto não houver atitude da vossa parte, uma atitude séria, enquanto não houver uma atitude de proteção àqueles que realmente servem a Deus e que não querem ser considerados iguais a esta vagabunda, acreditem que eu não me vou calar. Não. Eu peço a Deus que não hajam mais vítimas. Eu vou lavar as minhas mãos. Após isto, eu vou lavar as minhas mãos. Porque eu estou aqui a expor de que há uma serpente satânica nos bancos da congregação cristã e circula com toda a facilidade. O povo que esteja desperto, a irmandade que esteja desperta, o ministério que não se sinta confiante de que, Deus guarda. Não, não é assim. Sois humanos, estáis sujeitos a muitas paixões. Com certeza, aí no Brasil, estáis chocados e estáis recordados mesmo deste caso. É Joyce Cardoso. É muito. É algo triste, sinceramente. E para terminar, eu quero dizer aqui o seguinte. Se a congregação cristã, seja os senhores do Brás, seja aqui em Portugal, quiserem vir justificar aqui no meu canal, não é por circular, não. Não é por circular. É estarem aqui, falarem, darem a cara. Eu dou o tempo de antena para exporem o assunto. Como também a este casal. Não vale a pena entrar em contacto comigo. Se quiserem, enviem só uma mensagem. Nós nos queremos falar ou queremos justificar e queremos nos defender publicamente perante as acusações que são falsas, que não são, quero dizer já que não são, isto nem são acusações, tenho as provas comigo. Mas, se caso quiserem, podem vir aqui ao meu canal, que eu vou dar tempo de antena para se defenderem. Quem não deve, não teme. Se estão inocentes, então que deem uma cara, venham aqui ao meu canal. E eu aqui darei o tempo de antena para que se possam defender. E já agora, Senhor Ancião Salvador Cury, eu não posso deixar de lhe dar esta palavrinha agora aqui. Quero lhe dizer o seguinte. Senhor Salvador Cury, o senhor que teve a preocupação ou perdeu o seu tempo, o seu precioso tempo, a elaborar uma circular para falar daqueles dois jovens que não cometeram nem... Sinceramente,
não cometeram nada, não pecaram, não fizeram nada. E teve a preocupação de fazer essa circular para comunicar ao povo. E agora até estão sem liberdade, estão suspensos para tocar. E eles nem são batizados. E os familiares nem têm ministério. Que maldade. E perante uma situação destas, nenhuma circular o Senhor é capaz de fazer. Que cobardes vós sois. Que maus. Que maus. Realmente sois maus pastores de ovelhas. É de lamentar. É de lamentar ler uma carta em que diz aquela frase para mim. Bate. Não vos bateu. Não mexeu convosco. Por favor, zelem pelas ovelhas. Sabe, o Senhor não teve cuidado, não tem cuidado pelas ovelhas, Sr. Salvador Cury. E todos aqueles que estão ao seu redor, o seu colega, mais abaixo, o ancião 007, ele próprio também não tem cuidado. Estais preocupados com dois jovens que de nada de mal fizeram? Embora que eu não quero entrar por aí, mas comparado com isto, Sr. Salvador Cury, eu digo-lhe, é preciso ser-se muito mau pastor para negligenciar uma situação destas e expor a nível de rede social, a nível mundial, e aonde também foi exposto no próprio canal da pessoa responsável pelo programa e que depois foi repassado por outros. O Senhor andou de canal em canal a ser repassada a sua postura. E, no entanto, falha redondamente, gravemente perante uma situação destas. Eu lamento que continueis a investigar quem é que passa as informações para aqui, para este lado. E não vos preocupais em investigar quem verdadeiramente tem pele de cordeiro e no interior é um lobo devorador e que destrói com muita facilidade, num abrir e fechar de olhos, famílias. Não vou me prolongar mais. Fica aqui dada a sugestão, por favor, o meu canal está aberto para virem rebater, justificarem toda esta situação, virem-se defender. Ao casal em causa, eu disponho o meu canal para virem aqui e se defender, e até mesmo ao irmão que entregou o seu ministério, também lhe dou tempo de antena, se quiser. Mas, claro está, não sei se estarão na disposição de o fazer. Mas fica aqui ressalvado. Agora, não entrem em contacto comigo para me fazer perder tempo. Caso o queiram fazer essa live, envie-me mensagem ou e-mail. Ok? Por favor, eu não preciso de ouvir as vossas justificações. Aqui, as pessoas que assistem o meu canal é que podem querer saber se é verdade ou não. Eu digo-vos que tudo o que eu aqui falei é verdade. Eu tenho as provas. Agora, as pessoas têm direito a se defender. Por isso eu não posso negar esse direito de defesa. Lamento profundamente de trazer até vós este assunto. E acreditem que não vai ficar esquecido. Não. Eu vou estar bem atenta. Eu já sei o que é que se está a passar. Já sei. Mas vós, desse lado, estejam atentos também. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser. E me desculpem pelas expressões, pelas palavras, mas mesmo assim eu tive que me conter. Deus vos abençoe e até ao próximo vídeo, se Deus quiser.
Obrigado por assistir a mais um vídeo de Toda a Verdade, por Laurinda Queiroz. Dê o seu like, comente, compartilhe, inscreva-se no canal e ative o sininho.